Antes de Blu-ray, DVDs e CD-ROM serem usados para armazenar jogos, o cartucho ou fita era a mídia oficial dos consoles de mesa. Quem atira a primeira pedra quem nunca soprou uma. Nesse vídeo vamos entender a anatomia de um cartucho de videogame, como ele funcionava e por que ele caiu em desuso. O cartucho variava de console para console, mas ele sempre tem um ou mais chips de memórias do tipo ROM, que armazena os códigos e arquivos do jogo. Agora você sabe por que chamamos de ROM os jogos extraídos da fita, que usamos nos emuladores. Ah, agora eu entendi! Além desse chip, os cartuchos poderiam trazer também um chip de memória volátil SRAM, usado para armazenar os save games, além de uma bateria de 3 volts para alimentar essa memória mantendo os saves intactos. Isso porque esse tipo de memória só mantém as informações enquanto houver alimentação. Circuitos integrados, um nome gourmetizado para os chips, parada chata, também foram incluídos para evitar a pirataria dos jogos ou para fazer upgrades nos hardwares de console, seja de memória ou funcionalidades. Um caso famoso é o chip Super FX, que vinha no cartucho Star Fox do Super Nintendo. Ele é um coprocessador para auxiliar o console na renderização de polígonos e em efeitos 2D mais avançados, que eram impraticáveis com o hardware original. Todos esses chips eram soldados em uma placa de circuito impresso, ou PCB, que continha trilhas que ligavam os terminais do chip ao conector do console e finalmente à placa principal. Devemos dar destaque também para os cartuchos de fliperama ou arcades, se você preferir. Devido ao tamanho dos jogos, eles vinham com muito mais chips do que víamos nos consoles caseiros. E no caso do Neo Geo, tínhamos 2 placas de circuito impresso no mesmo cartucho. A capacidade de armazenamento das fitas também variava muito, mesmo se tratando do mesmo console. O cartucho do Super Mario Bros. Do Nintendinho, lançado em 1985, possui somente 32 KB de espaço, enquanto Kirby's Adventure, lançado no fim da vida do console, possuía 768 KB. No Nintendo 64, jogos como Resident Evil 2, Conker's Bad Fur Day eram distribuídos com cartucho de 64 MB, mas o campeão de espaço dos cartuchos eram aqueles de arcades, que possuíam até 89 MB de capacidade. Para entender melhor o funcionamento dos cartuchos, vamos compreender a diferença básica entre memória principal e secundária. Os computadores e consoles modernos possuem basicamente processador e memória RAM, que é a memória principal. Qualquer código que essas máquinas vão executar precisa ser previamente carregado na memória principal. O sistema operacional ou game ficam armazenados na memória secundária, geralmente um HD ou SSD, e para utilizarmos precisamos aguardar o loading, ou carregamento, dos arquivos da memória secundária para a memória principal. A partir do que acabamos de ver, somos induzidos a crer que as fitas eram um tipo de memória secundária, que armazenava os jogos, mas é bem mais interessante do que isso. Bem louco! Quando conectávamos a fita no console, a grosso modo ela passava a fazer parte da memória principal dele, ou seja, as instruções e dados do cartucho já estavam prontos para serem acessados e executados pelo videogame. Se você já tentou mexer no cartucho enquanto jogava, já percebeu isso na prática. Enquanto no PS1, por exemplo, pouco ia mudar se você tirasse o disco da bandeja, visto que parte do game já estava pré-carregada na memória RAM. Como consequência dos endereços de memória dos cartuchos serem mapeados para a memória principal, que é a memória RAM do console, essa poderia ser reduzida, cortando o gasto do fabricante, visto que ela não precisaria armazenar parte do game em execução. Outra grande vantagem é que não havia o processo de carregamento, que só surgiu com outras mídias, tal como CDs ou mesmo disquetes. Inclusive, sobre disquetes, tem um vídeo aqui no canal com sua história, e lá eu relatei o uso de disquetes no Famicom, dá uma conferida depois. Com a fita devidamente conectada, você liga o videogame e ele já começa a executar as instruções contidas nela. Se houvesse algum problema na leitura do cartucho, você teria uma tela preta. Isso porque a maioria dos consoles não possuíam uma memória ROM com uma BIOS, por exemplo. Se você é das antigas e colocava a TV no canal 3 para jogar, não pode deixar de dar o like e se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira às 8 da noite teremos um vídeo sobre consoles, computadores e sistemas clássicos. Conhecendo a anatomia dos cartuchos de videogame, não demorou para que a galera tirasse o chip da ROM do cartucho e extraísse seus dados, salvando toda a informação em um arquivo
O cartucho poderia ser facilmente clonado e revendido sem autorização oficial. Dá uma cadeia. Além do mais, surgiram cartuchos repro, que são basicamente os cartuchos originais que têm sua memória ROM trocada por outra, com outro game gravado. Sendo assim, você pode transformar um jogo de R$10 em um de 100. Eu me sinto foda. Como você já deve ter percebido, as fitas ficaram no passado. O último console de mesa a utilizá-las foi o Nintendo 64. Os custos e complexidade da produção dos cartuchos, somado à quantidade de memória cada vez mais restrita, fez com que essas mídias perdessem força perante ao CD-ROM, por exemplo. A consequência disso foi explicitada na quinta geração de consoles, onde o PlayStation se destacou por trazer jogos maiores, mais bonitos e cheios de cutscenes, enquanto o Nintendo 64, que apesar de mais poderoso tecnicamente, penava com cartuchos caros e de espaço limitado. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, aproveite também para ver mais alguns vídeos nostálgicos. Um grande abraço, valeu!